Olá, pessoal! Vamos começar aqui hoje, então, mais um Dicas que a Nath curte. E olha que interessante, hoje a dica vem sem nem um selinho de vestibular, tá vendo? Não tem Enem, não tem FUVEST, não tem VUNESP, não tem nada aqui na dica que eu vou dar. Por quê? Hoje eu vou dar uma dica sobre elementos-chave de um parágrafo padrão argumentativo. São os parágrafos de desenvolvimento da dissertação, né? O seu segundo e o seu terceiro parágrafo, que é onde os maiores problemas estão, que é onde tem a maior perda de nota, devido principalmente às lacunas. Trechos, né, do seu argumento, do seu parágrafo, que vocês não explicam com a profundidade que as bancas esperam de vocês, ou trechos que vocês não exemplificam, não comprovam. Então, eu resolvi dar uma dica assim, ó. Eu trouxe aqui, né, nesse slide para vocês, quatro passagens de um parágrafo padrão. Digamos que são os quatro elementos-chave que seu parágrafo tem que ter. Então vamos lá, se é um parágrafo padrão, é um parágrafo relacionado ao argumento. Então, você precisa explicitar o argumento. Então, quer dizer, apresentar o argumento, o ponto central da discussão no começo do seu parágrafo. Na sequência, você vai explicar esse argumento. Essa explicação, ela precisa vir acompanhada de alguma ideia complementar, que geralmente a gente chama de embasamento. Então, digamos assim, de onde saiu, né, esse seu argumento? Qual é o embasamento? É uma lei? É um filme? É um dado estatístico? É um fato? É uma notícia? É um aspecto social? O que é que te fez ter esse argumento, né, esse posicionamento? E aí você vai desenvolver essa explicação. Essa explicação que precisa trazer os porquês desse argumento, né? Essa explicação que precisa mostrar como que essa situação se constrói na sociedade. Isso é bem legal, né? A gente trazer as consequências daquilo que a gente está falando para a sociedade. A gente consegue mostrar como que isso, né, circula, né, numa sociedade. Exemplos são sempre muito bem-vindos. Exemplifique o que vocês estão falando. E não se esqueça que esse argumento precisa ser concluído, tá? Então vamos lá. Argumento, a gente tem que apresentar, a gente tem que trazer os porquês, quer dizer, as justificativas, a gente tem que mostrar como que ele aparece, né? Como que essa situação aparece na sociedade. A gente exemplifica essa situação e a gente conclui essa situação. São esses os elementos-chave de um bom parágrafo argumentativo que não tem lacunas, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um parágrafo para a gente olhar, analisar, né, esses elementos que eu acabei de falar para vocês. Esse parágrafo está aqui, já printa, já tira aquela foto para você ter aí, né, como uma forma de consulta, uma forma de análise quando você precisar. Consulte principalmente os conectivos, os elementos de coesão que estão nesse parágrafo. Então, eu deixei destaque para eles, né? Você tá vendo, ó, diante desse panorama, nesse viés, devido a, desculpa, sendo assim, como, uma vez que, a exemplo de, tal qual, por conseguinte. Então, você está percebendo que esse parágrafo está repleto, cheio de elementos de coesão aí, em destaque. Eu deixei em caixa alta para vocês verem todos esses elementos-chave, todas as passagens, né, que precisa ter nesse teu parágrafo. Mas vamos analisar aqui, ó. Ele começa assim, ó. Diante desse panorama, é perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Então, aqui a gente tem a apresentação, né? A explicitação do argumento, que é a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Aí, na sequência, fica vendo, ele vai apresentar a Lei Áurea. Olha lá, ó. Nesse viés, a partir de 1888, data a promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura, os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente devido à ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. Então, aqui a gente está naquela parte do embasamento, a gente está naquela parte da informação nova que foi adicionada ao meu argumento, que é a Lei Áurea. E ela relacionou, né? Esse parágrafo está relacionando a fragilidade governamental com a Lei Áurea de que forma?
a partir do momento que ele fala que o governo, né, não dê um ressarcimento dos direitos civis que essa população negra precisou no momento que houve a abolição da escravatura. Então, olha só, essa informação nova, né, esse embasamento que foi adicionado ao meu parágrafo, está relacionado à fragilidade governamental, que é o meu argumento. Então, eu já entendi de onde veio a base desse argumento, que foi da lei. Só que agora eu preciso explicar na atualidade, na sociedade atual, como que tá, né? Como que o governo, né, é frágil em valorizar a herança africana. Então agora vai trazer os porquês, os comos, os exemplos que eu mencionei para vocês. Então, ó, vamos lá, por quê? Então, ó, reflexo desse fato histórico, ó, o Estado ainda desculpa, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente ao não proporcionar políticas públicas eficazes. Por quê? Né? Então, olha os porquês. Porque ele não, olha lá, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, como as danças tradicionais no ambiente social, a exemplo da falta de disseminação de festivais africanos pelo território, em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas tal qual a europeia. Então, aqui a gente percebe que está explicando por que que o governo é negligente. Então, ele explica, ó, o governo é negligente porque ele não impulsiona, né, manifestações culturais africanas. E ele exemplifica isso a todo momento, né? Exemplifica com danças tradicionais no ambiente social, né? Exemplifica com a falta de disseminação de festivais africanos pelo território nacional. Tudo bem? Então, mostrando que está exemplificando essa explicação. Como eu tinha dito anteriormente, essa exemplificação é muito importante, tá? E aí, olha como ele continua. Por conseguinte, o que que é isso? É a consequência, né? Lembra que eu falei? Qual a consequência disso para a sociedade, né? Como que isso está, né, sendo apresentado na sociedade, ó. Por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-os vítima de discriminação como o racismo, anulando suas identidades étnicas. Então, olha lá. Qual é a consequência, né, dessa falta de inserção de manifestações culturais por parte do governo, né, que deixa o governo tão frágil? A consequência disso é fazer com que esse grupo de pessoas seja marginalizado, né? Esse grupo de pessoas sejam invisibilizados, não tenham representatividade. E aí ele exemplifica como o racismo, né? Então, o exemplo sempre junto aí. Qual que é a conclusão que ela chega dessa ideia, né, da fragilidade governamental relacionada à herança africana no Brasil hoje? Ela coloca ali, ó, em suma, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada. Então, é essa conclusão que ela chega após ter dado toda essa explicação e exemplificação da fragilidade governamental baseada na Lei Áurea. Certo, pessoal? Temos aqui, então, um parágrafo padrão argumentativo excelente que vocês deveriam se inspirar para fazer os parágrafos de desenvolvimento dos textos dissertativos de vocês. Espero ter ajudado. Até a próxima dica.